Olá a todos, bem-vindos a mais um 7 minutos. Eu hoje gostava de falar com vocês acerca de uma parábola que Jesus contou. Como falámos aqui há uns tempos, acho que foi também num 7 minutos, acerca de uma outra parábola. Parábolas eram histórias fictícias que Jesus contava para ilustrar uma verdade. Um bocadinho parecido com as fábulas que nós estudámos na escola primária, mas mais terra a terra e mais práticas, com situações do dia-a-dia, as parábolas. Então a parábola que eu gostava de falar hoje encontra-se em Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14, e diz o seguinte: Contou então a seguinte parábola, contou Jesus, a propósito daqueles que se gabam de serem justos, mas que desprezam os outros. 2 homens foram orar ao templo, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu orou assim: Eu te agradeço, ó Deus, porque não sou pecador como as outras pessoas desonestas, injustas e adúlteras. Nem sou como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus 1/10 de tudo o que ganho. O cobrador de impostos mantinha-se à distância e, enquanto orava, não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Antes batia no peito, exclamando: Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, quem voltou para casa perdoado foi este pecador e não o fariseu. Porque todo aquele que procura elevar-se será humilhado, e todo aquele que se humilhar a si mesmo será elevado. Ok, uma história muito simples, com 2 personagens fictícias. Jesus não escolhe por acaso estas 2 personagens. São 2 personagens que ilustram 2 classes de pessoas, judeus, que existiam ao tempo dele. A primeira classe eram os fariseus. Quem é que eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita, se é que podemos dizer assim, um grupo dentro do judaísmo de pessoas de classe média alta, que zelavam muito por cumprir a lei integralmente, eram muito zelosos pelos proformes da lei, porque a lei ditavam. De tal maneira eles tinham medo de falharem com a lei, que eles próprios acrescentavam leis e acrescentavam pormenores às leis que Deus tinha deixado no Antigo Testamento, para serem 100% zelosos e para não falharem nesta área. Naturalmente era um grupo muito religioso, era considerado o top dos maiores seguidores. Por exemplo, havia um outro grupo na altura que eram os saduceus, e estes 2 andavam sempre às quesilhas uns com os outros, fariseus e os saduceus. Os saduceus eram os mais ricos, mas também comprometiam mais a integridade da palavra de Deus na sua vivência diária. Os fariseus, por outro lado, não, procuravam ser muito zelosos da palavra de Deus e manterem-se fiéis à palavra de Deus. Só que tinha um problema grande. O problema é que eles mantinham esta aparência externa, eles investiam externamente em manter a palavra de Deus, mas por outro lado depois falhavam muito na parte interna, ou seja, zelavam por aquilo que era exterior, por aquilo que, em relação à lei, que era mantido, que os outros podiam ver, mas depois aquilo que era interno, aquilo que era às escuras, aquilo que não era visto, nisso falhavam. Por isso Jesus, a determinado momento, diz que eles eram como sepulcros pintados de branco, ou seja, muito bonitinhos por fora, mas mortos e a cheirar mal por dentro, naquilo que era interno e naquilo que não se via. No outro polo oposto, nesta parábola, temos o cobrador de impostos. Como disse Benjamin Franklin, na famosa citação, há 2 coisas que não podem faltar na vida de um homem, ou que um homem não pode escapar delas: a morte e os impostos. E de facto, tal como nós hoje temos os cobradores, nós já não temos cobradores de impostos, os nossos impostos já saem mais ou menos de forma automática. Também naquele tempo havia impostos e tinham que ser pagos impostos. Agora há uma diferença substancial para o que nós fazemos hoje. Nós hoje pagamos impostos, sem muito boa vontade, vamos lá ser honestos, mas os nossos impostos são importantes. É por causa dos nossos impostos que temos estradas alcatroadas, que temos luz na via pública, que temos hospitais a funcionar, melhor ou pior, que temos escolas a funcionar. Nós pagamos impostos que, teoricamente, excluindo a parte da corrupção, que não vale a pena estarmos a falar disso, e pagamos impostos que teoricamente vão reverter a nosso favor, e estamos a investir em nós e nos nossos vizinhos e nos nossos conterrâneos que vivem no nosso país, Portugal. Portanto, quando pagamos para receber de volta aquilo que pagamos de uma forma diferente. Neste tempo não era assim. Como sabemos, estamos no tempo do Império Romano. Esta história passa-se na zona da Palestina, e naquele tempo a Palestina estava debaixo do jugo do Império Romano. Ou seja, eles pagavam impostos a um potentado estrangeiro. Eles não pagavam os impostos para o seu rei ou para a sua capital. Eles pagavam os impostos a Roma. Depois Roma lá investia qualquer coisita de volta na Palestina, estradas, por exemplo. Tinha um exército para protegê-los de alguns ataques de bárbaros e de nómadas do deserto, etc. Mas fundamentalmente o dinheiro que eles enviavam não voltava de volta, não era investido de volta na sua terra. O dinheiro ficava para os estrangeiros, e por causa disso é que Roma enriqueceu e Roma tornou-se uma cidade bastante opulenta, como nós sabemos também pelas nossas aulas de história.
Então, como podem imaginar, estes cobradores de impostos não eram de facto de maneira nenhuma populares junto ao seu povo, porque eles tiravam dinheiro ao seu povo, estes cobradores de impostos eram judeus, tiravam dinheiro ao seu povo para dar aos estrangeiros, portanto eles eram vistos como traidores. Então nesta parábola temos duas pessoas completamente antagónicas, duas pessoas completamente contrárias. Uma que era uma pessoa que teoricamente era um zeloso pela lei de Deus, obedecia à lei de Deus, procurava fazer tudo de forma correta, e por outro lado temos uma pessoa que abertamente ia contra a lei de Deus, roubava ao seu próprio povo, roubava entre aspas, ao seu próprio povo para dar a um povo um invasor estrangeiro e o dinheiro não voltava. Então, perante a sociedade judaica, entre um fariseu e um publicano, ou um cobrador de impostos, publicano é o termo mais técnico, perante estes dois não há qualquer dúvida quem é aquele que é mais zeloso, aquele que é mais correto, aquele que está bem diante de Deus. Mas Jesus, num twist enorme, num volte-face àquilo que é comum e àquilo que é expectável, explica que não é assim. Explica que perante Deus, aqueles dois homens foram orar ao templo, o que era bom, o que parecia que era correto, exteriormente limpo, não saiu de lá com a sua oração ouvida, porque ele confiava nele mesmo. Ele pensava que por fazer tudo bem, tudo correto, tudo certinho, Deus ia justificá-lo, Deus ia ouvi-lo, Deus ia perdoá-lo. E Jesus quer deixar bem claro que não é assim. Deus não te ouve, Deus não te escuta, Deus não te responde porque tu sejas muito bom, porque tu fazes tudo certinho e direitinho, como um bom religiosinho e como um bom fanáticozinho, se quisermos, porque não tem a ver contigo, tem a ver com a graça. Então, quando temos por outro lado o pecador, o cobrador de impostos, a chegar-se a Deus, ele chega-se com uma postura de humildade. E humildade é das características mais importantes que a Bíblia nos ensina. Ele chega com uma postura de humildade de alguém que sabe aquilo que é, alguém que sabe que de facto é um pecador e que não quer viver dessa maneira. E Deus escuta a sua oração. Portanto, resumidamente, a mensagem que eu te quero deixar é que estejas em que situação estiveres na tua vida, esteja a tua vida como estiveres, sê humilde e chega-te a Deus e Deus vai te ouvir. Se achas que és muito bom e que mereces que Deus te ouça, repensa naquilo que pensas de ti próprio e vai aos pés de Deus e ora a Deus para que Deus te perdoe, porque de facto tu não és assim. Tu podes estar neste ponto de seres um sepulcro pintado de branco, bonito por fora e morto por dentro. Se tens noção que és um cobrador de impostos, que és um pecador, que és alguém que tem falhado e falhado e falhado, vai aos pés de Deus com humildade. Ele vai te ouvir, porque não tem a ver contigo, tem a ver com a obra que Jesus fez na cruz. Jesus tomou o teu lugar. Aquele que nunca foi pecador morreu por ti, para que tu agora possas chegar diante de Deus e pedir perdão a Deus. Se tiveres alguma dúvida acerca disto que ouvimos, deixa um comentário, manda-nos um e-mail, estamos sempre ao teu dispor. Deus te abençoe. E ora como o cobrador de impostos orou.